Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Continuando o nosso assunto, né, sobre metabolismo energético, agora falando um pouquinho sobre fotossíntese. A fotossíntese é o processo que as plantas utilizam para converter a energia solar ou energia luminosa, né, converter luz em moléculas orgânicas e energia. Ela absorve energia solar através das folhas, gás carbônico, absorve água e sais minerais pelas raízes, e essa água, o gás carbônico e energia solar vão ser utilizados para a produção de glicose, oxigênio, ATP e também algumas coenzimas. Esse processo é importante para fixar o carbono da atmosfera em compostos orgânicos. Sem essa fixação, a gente não conseguiria obter glicose na alimentação e, consequentemente, não existiríamos, né? Porque também não teríamos oxigênio no ar para respirar. Então, elas são importantes para fixar esse gás carbônico, que a gente vai poder utilizar depois na respiração aeróbica para produzir energia, e também o oxigênio que a gente usa no final da cadeia de transporte de elétrons, como a gente viu na respiração aeróbica. Então aqui eu coloquei, né, que é o processo de conversão de energia luminosa em energia química e compostos orgânicos, no caso glicose. A absorção de gás carbônico, liberação de oxigênio, porém esse oxigênio não vem da molécula de gás carbônico, eu vou deixar isso claro aqui agora, mas sim da molécula de água. E é importante para fixar o carbono, como eu já disse. A fotossíntese ocorre na folha, nas células vegetais, em uma organela chamada cloroplasto. Nesse cloroplasto, a gente tem moléculas de pigmentos que absorvem a luz e transformam ela em energia, a partir da excitação de elétrons, que a gente já vai ver. O principal pigmento que absorve energia e transfere energia entre os fotossistemas para produzir energia, que a gente já vai ver também, é a clorofila. Além da clorofila, a gente tem alguns outros pigmentos, chamados de pigmentos acessórios, como beta-caroteno e zeaxantina e outros pigmentos também, que vão absorver comprimentos de onda diferente. Cada comprimento de onda luminosa tem uma cor, que a gente também já vai ver. Então, essas são as organelas, né, responsáveis por absorver energia luminosa e converter ela em energia química. Para que aconteça esse processo, a gente vai precisar daqueles mesmos processos de oxidação e redução que foram utilizados na respiração solar aeróbica, né? E a partir dele, algumas moléculas são reduzidas ou oxidadas. Ela pode perder elétrons ou ganhar elétrons e prótons. A molécula que perde elétrons é chamada oxidada. Ela oxida. E a molécula que recebe elétrons é chamada de reduzida. Aqui a gente tem a coenzima NADP e NADPH, que são as coenzimas que participam dos processos de fotossíntese. Lembrando que na respiração a gente tinha o NAD e o NADH e o FADH2. Aqui a gente tem o NADP e o NADPH. O FADH também a gente tinha lá na respiração aeróbica. Esqueci de falar ele. A energia luminosa faz parte do espectro eletromagnético. A radiação eletromagnética, que não somente é luminosa, pode ser por micro-ondas, ondas sonoras, e as ondas luminosas, elas fazem parte da radiação eletromagnética e é a partir dela que a gente vai produzir energia aqui. As ondas, sejam elas sonoras, luminosas ou de raio-x, elas se comportam como partículas em algumas condições. A partícula é
é um pedaço pequeno e indivisível de alguma forma de energia. E aqui a energia luminosa tem como partícula os fótons. A luz se comporta como onda, né, quando se propaga no espaço, e como partícula quando ela atinge determinada superfície. Então, quando ela está se propagando, ela é uma onda luminosa. Quando ela atinge alguma superfície, ela é considerada um fóton e passa a ser algo material e não mais simplesmente energético. É um pouco abstrato essa questão de ondas eletromagnéticas, porque não é algo muito visível. A gente vai trabalhar aqui com os comprimentos de onda da luz visível, que vão de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Quanto menor o comprimento da onda, maior a quantidade de energia que vai ter essa radiação. Aqui a gente tem raios gama, né, que tem uma alta quantidade de energia, e as ondas de rádio, que já tem menor quantidade de energia. E aqui no meio a gente tem a luz visível, que é intermediária entre as duas. Essas ondas luminosas são... Essa energia, né, na forma de ondas, é absorvida por alguns pigmentos fotossintetizantes nas plantas. O principal deles é a clorofila, que é formada por uma cadeia hidrofílica de carbono, aqui chamada de fitol, e um anel com magnésio central, um anel com vários átomos de carbono, com um íon de magnésio no centro, que é chamado de anel de porfirina. É ele que recebe a energia luminosa e passa ela para outras moléculas de clorofila. A gente tem como os principais pigmentos fotossintetizantes a clorofila, a A e a B, em maior quantidade a clorofila A, que absorve a luz azul e vermelha, nesse intervalo aqui, de vermelho e azul, nesse comprimento de onda, nos comprimentos de onda vermelho e azul. E a gente tem também os carotenoides, como beta-caroteno da laranja, da cenoura, da casca da laranja, né, que dá cor à cenoura. O licopeno, que dá cor vermelha do tomate. Zeaxantina, que é responsável pela cor amarela do milho. E esses outros carotenoides são pigmentos acessórios, que absorvem a luz violeta e a luz esverdeada, e eles servem para não deixar sobrecarregar o fotossistema. O fotossistema é como se fosse uma placa solar que absorve energia. Se ela absorver muita energia e não tiver para onde levar, ela simplesmente estragaria, né? Então, para que o fotossistema não seja prejudicado, existem esses outros pigmentos que vão absorver os comprimentos de onda que a clorofila não absorve, né? No caso aqui, a luz violeta e a azul esverdeada. Violeta, azul esverdeada. E a clorofila também vai... Meu Deus, tá travando. Vai refletir a luz verde e amarela, o que dá a cor verde das folhas das plantas. Então, ela absorve os comprimentos de onda de outras cores, o fotossistema, e reflete os tons de verde e amarelo. E esse tom que é refletido é que dá a cor à planta. A fotossíntese é dividida em duas etapas. Uma etapa chamada fase clara, ou fotoquímica, ou também reações dependentes de luz. Ela ocorre no tilacoide do cloroplasto, que são essas moedinhas, né? Que a gente tem dentro do cloroplasto. São estruturas que têm uma membrana externa e um espaço interno, onde a gente vai ver que acontece algumas reações também.
Então, a fase clara ocorre aqui, nos tilacoides, nessas moedinhas, e um conjunto dessas moedinhas é chamado de grânulo ou grana. E a fase escura, que a gente já vai ver, ocorre no estroma, que é como se fosse o citoplasma do cloroplasto. Então, aqui a gente tem a fase clara ou fotoquímica, as duas etapas, né? Fase clara ou fotoquímica, fase escura ou química. A fase clara ocorre nos tilacoides, a fase escura ocorre no estroma. Na fase clara, a produção de NADPH, ATP e oxigênio. E na fase escura, a gente tem a produção de gliceraldeído 3-fosfato, que vai se juntar depois de 2 em 2 para formar moléculas de glicose que vão entrar na glicólise e na cadeia respiratória, na respiração aeróbica. Porque a planta, além do cloroplasto, ela também tem mitocôndria, então ela faz fotossíntese e também faz respiração celular aeróbica. Então, a partir da energia produzida na fase clara, que é o NADPH ou ATP, são produzidos gliceraldeído 3-fosfato. Esse NADPH é oxidado a NADP novamente, e esse ATP é oxidado a ADP. Aqui é um cloroplasto, como eu já havia falado, ele tem uma membrana externa, uma membrana interna. Os tilacoides, que é onde ocorre a fase clara da fotossíntese. Na verdade, a fase clara ocorre na membrana desse tilacoide e a fase escura ocorre aqui no estroma. A lamela são prolongamentos dos tilacoides, também tem alguns pigmentos acessórios que ajudam a não sobrecarregar o tilacoide. E o espaço entre as duas membranas que o cloroplasto tem. Aqui é uma introdução da fase clara ou fotoquímica, né? Que ocorre na membrana do tilacoide, que é um recorte da membraninha daquela moedinha. E aqui a gente tem várias moléculas de clorofila que vão formar um fotossistema. Existem dois fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1. E aqui ao centro do fotossistema a gente tem um parzinho de clorofila A chamado par especial, ou centro de reação. A luz solar vai ser absorvida por todas essas moléculas de clorofila ao mesmo tempo e elas vão direcionar a energia absorvida para esse parzinho de clorofila que está aqui no meio. Esse parzinho de clorofila vai ficar tão sobrecarregado que ele vai jogar um elétron para fora. E esse elétron vai passar por toda uma cadeia de proteínas em direção ao fotossistema 1. A gente começa no fotossistema 2 e esses elétrons passam para o fotossistema 1. Ao passar por essas proteínas, eles vão bombear H+ para dentro do tilacoide. Aqui para dentro do tilacoide. E esse excesso de prótons aqui dentro, H+, vão passar pela ATP sintase e girar ela e produzir ATP. Eu coloquei aqui mais explicadinho para vocês terem um material para estudar depois, mesmo que não seja aula. Então aqui a gente tem a fotofosforilação acíclica. A gente tem dois tipos de fotofosforilação, a planta pode alternar entre esses dois processos para produzir ATP e ambos fazem parte da fase clara ou fotoquímica. Então, esse elétron que fica no centro do íon magnésio, né, que fica no centro do fotossistema, que a gente viu anteriormente, vem de uma molécula de água. E essa molécula de água vai produzir O2 e liberar 2H+ aqui dentro. Aqui está falando que ela produz meia molécula de O2, porque uma molécula de água só tem um átomo de oxigênio. Então, precisa de duas moléculas de água, dos prótons e elétrons de duas moléculas de água,
para formar uma molécula inteira de oxigênio. Então, esses prótons aqui vão ser absorvidos 2 moléculas de água, né? 4 elétrons, e vai ter a liberação de 2 prótons. Vão passar aqui pelo fotossistema 2. O primeiro é o 2. Aqui está mostrando o tilacoide e um recorte da membrana. Aqui é a membrana do tilacoide. Aí, esses elétrons vão ser jogados para fora e passar por proteínas que estão aqui na membrana, complexos proteicos, né? E à medida que eles vão passando, eles vão bombeando H+ aqui para dentro. Em que passou, bombeou H+ para dentro. E vão chegar, à medida que vai passando por essas proteínas, ele vai perdendo energia e chega aqui descarregado no fotossistema 1. Esse fotossistema 1 vai receber mais energia do Sol e vai carregar de novo esse elétron. E esse elétron carregado vai passar para uma molécula de NADP e formar uma molécula de NADPH. Aqueles prótons que foram bombeados aqui para dentro vão passar para fora de novo, né? Porque a concentração deles fica maior dentro do tilacoide do que de fora. A gente tem mais prótons de hidrogênio dentro do que fora. Então, eles vão passar a favor de um gradiente de concentração, que a gente já falou antes sobre ele, para fora da célula a partir de uma ATP sintase. Essa ATP sintase vai usar essa energia de passagem e produzir ATP a partir de uma molécula de ADP. Ela vai ligar um fosfato à molécula de ADP, girar e produzir uma molécula de ATP, que vai ser utilizado na próxima fase, na fase escura. Tudo que foi produzido aqui vai ser utilizado depois na fase escura. E esse oxigênio, como ele não é utilizado, ele é liberado para o ambiente e parte dele, só 10% dele, é utilizado pela planta na respiração aeróbica, na mitocôndria. Então, parte desse oxigênio vai para a mitocôndria e parte desse oxigênio vai para a atmosfera. Aqui uma representação geral de como ocorre, né? Aqui a quantidade de energia livre no elétron. Então, fotossistema 2, também chamado de P680. Esse P680 porque ele absorve energia no comprimento de onda de 680 nanômetros. E o fotossistema 1. O fotossistema 1 é chamado de P700 porque ele absorve energia na faixa de onda de 700 nanômetros. Um nanômetro é 1000 vezes menor que 1 milímetro. Então, vocês imaginam aí como que é pequeno um nanômetro. O fotossistema 2 aqui absorveu, né, os elétrons da água, como a gente viu na imagenzinha anterior. Esse elétron foi energizado pela luz solar, passou pelas proteínas perdendo elétrons e chegou no fotossistema 1. O fotossistema 1 energiza esse elétron de novo e passa ele para uma molécula de NADP, formando NADPH. Isso é um resumão do que acontece na fotofosforilação acíclica. Então, aqui o elétron não volta. Ele vai e termina em um aceptor de elétrons, que é a coenzima NADP, e forma um NADPH. Além da fotofosforilação acíclica, a gente tem a fotofosforilação cíclica, que acontece só entre o fotossistema 1 e alguns complexos proteicos dessa membrana. Então, o elétron é excitado no fotossistema 1, a quantidade de energia que ele armazena sobe, e ele volta passando por essas proteínas, perde energia, bombeia prótons de hidrogênio aqui para dentro, vai perdendo energia à medida que ele vai passando e vai bombeando hidrogênio para dentro. Aí ele chega descarregado de novo aqui no fotossistema 1, é carregado de novo pela energia do Sol, aí passa por diversas proteínas, perdendo energia, bombeia hidrogênio para dentro
e volta aqui para o fotossistema 1. Então ele vai girando, o elétron que está aqui ele é recarregado, produz prótons de hidrogênio, é recarregado, produz prótons de hidrogênio, e esse hidrogênio acumulado passa para fora da membrana do tilacoide a partir da ATP sintase e produz ATP. Então essa é uma via somente para produção de ATP e nela não há produção de NADPH como na fotofosforilação acíclica. Depois da fase fotoquímica, da fotossíntese, a gente tem a fase química, que é o ciclo de Calvin-Benson, também chamado de ciclo das pentoses. E nele vai haver a produção de gliceraldeído 3-fosfato a partir do CO2 que a planta absorveu. Vocês viram que a planta absorve CO2, mas ela não utilizou ele na fase clara da fotossíntese. Ela utilizou somente a água e a luz solar, né? Aqui ela utilizou a água e a luz solar para produzir energia. Então ficou faltando utilizar o CO2, que foi absorvido pela planta. Esse carbono do CO2 vai formar moléculas de gliceraldeído 3-fosfato que vão se juntar de 2 em 2, formando uma molécula de glicose. Essa fase usa o ATP e as coenzimas reduzidas NADPH, né? O NADPH que foi formado na fase clara vai ser usado aqui como fonte de energia e o ATP também. Então, tudo que foi produzido lá na fase clara vai ser usado aqui na fase escura, exceto o oxigênio, que vai ser direcionado para a respiração aeróbica na mitocôndria ou vai ser liberado no ambiente. Esse processo ocorre no estroma, não mais no tilacoide, então ele ocorre aqui fora desses grânulos. O ciclo de Calvin-Benson é literalmente um ciclo, né, em que entram 3 moléculas de CO2 e a partir dessa enzima rubisco ele sofre várias reações com gasto de ATP, né, que a gente produziu lá na primeira fase. Então aqui 3 moléculas de CO2 gastaram 6 ATPs e produziram ADPs, 6 ADPs. 6 NADPHs produzindo 6 NADPs. A partir dessa reação, a gente formou aqui a gliceraldeído 3-fosfato, que vai ser convertida a glicose, e essa glicose pode ser direcionada para respiração aeróbica lá na mitocôndria. Aí, depois que sai esse gliceraldeído 3-fosfato, tudo que sobrou aqui da rubisco vai voltar a sofrer reações, também com gasto de ATP, e essa rubisco vai ser regenerada. Então, a rubisco vem, pega 3 moléculas de CO2, transforma esse CO2 em gliceraldeído 3-fosfato e é regenerada a rubisco de novo. Por isso que chama um ciclo de Calvin-Benson, porque ele é um ciclo que ocorre sempre de forma cíclica. Eu acabei deixando um negocinho do... Então, sobre fotossíntese é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só me mandar ou aqui embaixo nos comentários ou pelas redes sociais. Um tchauzinho e até a próxima.